Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hope Michelson. Como não teve episódio de Legacies essa semana, eu quis trazer um vídeo um pouquinho diferente pra gente não ficar aí segunda-feira sem vídeo desta série maravilhosa. Mas no vídeo de hoje eu trouxe alguns fatos que aconteceram com a personagem em The Originals que vai te ajudar bastante a entender melhor a cabeça dela em Legacies, porque quando Legacies começou, a Hope já estava poderosa, ela já sabia usar os seus poderes, ela já estava mais madura, coisa que ela não era ali na última temporada de The Originals. Se você assistiu aí os vídeos falando sobre a última temporada da série, certamente você sabe que eu odiava a Hope, eu sempre falava mal da personagem, eu falava que ela não era muito poderosa, que ela era muito sonsa, e hoje em dia a Hope é uma das minhas personagens preferidas. Então, se você não acompanhou toda a história da família dela em The Originals, e eu digo assistir a série completa até a 5ª temporada, certamente você não sabe nem metade dos problemas que essa menina já passou. Eu também vou fazer um vídeo desse sobre a Josie e a Lizzie e também sobre o Alaric. Eu tô reassistindo as séries, então tem alguns pontos que ajudam bastante a gente entender a cabeça delas em Legacies, então fique de olho aí no canal. Mas bora pro vídeo que eu já falei demais na introdução, né? Bom, uma das coisas que você precisa saber é que no começo o pai da Hope, o Klaus Michelson, ele não queria ela. Ele já cogitou de matar até mesmo a mãe dela, porque o Klaus, na verdade, ele sempre foi um vilão. Ele sempre teve atitudes bem assim, uou, meu Deus do céu, matava mesmo, não queria saber. Ele foi um grande vilão aí em Vampire Diaries, em The Originals também. Só que em The Originals, com a chegada da Hope, ao descobrir a gravidez da Hayley, o Klaus ele foi baixando a bola dele, e em certo momento, depois que ele finalmente aceitou que ele ia ter uma filha, ele passou toda a sua vida ali, né, os seus últimos anos de vida, fazendo de tudo pra proteger esse bebê, pra proteger a Hope e nenhum mal acontecer com ela. Porque pensa só, como o Klaus ele é um grande vilão, os inimigos dele certamente viriam atrás da Hope também, que é algo que ainda pode acontecer em Legacies. A gente pode sim ter algum vilão querendo se vingar do Klaus e acabar descobrindo sobre a Hope e indo atrás dela ali na escola Salvatore. Vamos aguardar. Mas em The Originals a gente viu bastante disso, porque não somente os inimigos do Klaus, mas todo mundo, basicamente todo mundo queria matar a Hope, porque ela era meio que um insulto para a natureza, porque ela é a única da sua espécie, ela tem as 3 espécies. Para vocês terem noção, quando nesse universo, quando uma bruxa ela toma sangue de vampiro e morre e tal, ela perde todos os seus poderes de bruxa, porque não tem, teoricamente não tem como um ser as 2 espécies, a não ser os híbridos, que a gente viu bastante ali no começo de Vampire Diaries, como o Klaus conseguiu finalmente fazer os híbridos ficarem vivinhos da Silva. Porque no começo não dava muito certo, todos aqueles que viravam híbridos, eles acabavam morrendo, então o Klaus acabou arrumando uma solução. E para vocês terem noção o quanto a Hope é poderosa, ela consegue transformar um lobisomem em híbrido apenas com o seu sangue, coisa que nem o próprio pai dela não conseguia fazer. Para vocês terem noção do sofrimento da Hope, desde antes de nascer, a mãe dela foi perseguida porque as pessoas queriam matar o bebê, porque não queriam deixar esse bebê nascer, porque certamente seria a destruição de tudo. Então, até o parto da Hope foi uma coisa assim bem complicada e bem pesada aí na série, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Só que aí, em certo momento, depois de toda essa perseguição, eles tiveram que fingir que a Hope estava morta pra ninguém ir atrás dela e ela conseguir crescer e ter uma vida boa, uma vida feliz. Então, o pai dela teve que abrir mão dela ainda bebê, e aí, em certo momento, ela foi criada pela sua tia Rebecca. Então, por isso que a gente também quer muito ver a tia dela, sem ser a Freya, aparecendo em Legacies, porque ali no começo da sua vida,
vida ela foi criada por essa tia. Se você parar pra pensar, a Hope ela nunca teve uma ligação muito grande com o pai, sempre acontecia alguma coisa, eles ficaram juntos por um tempo e aí acontecia alguma coisa, eles tinham que separar. Os dois tinham uma conexão muito grande, mas mesmo assim é triste pensar que a Hope ela cresceu sem um pai. Só que aí, em certo ponto, quando a Hope ainda era um bebê, toda a sua família teve que ser dissecada, incluindo seu pai. Então, mais uma vez, ela tinha que se separar da sua família. Só que neste caso, graças a Deus, a mãe dela estava Vivinha da Silva, a mãe dela estava ali. Então, foi um momento que eu acho que a Hope ela foi mais feliz, porque ela conseguiu crescer ali sendo protegida pela mãe. E aí, depois de 5 anos, tendo uma infância ali com a mãe e tal, finalmente o pai dela conseguiu voltar e toda a sua família também. A gente tem a Hope toda sem graça ali, perto do Klaus, mas não demorou muito para ele perceber que ela tinha a mesma paixão por arte que ele tinha. Então, é por isso que em Legacy a gente ficou bem chateado quando a gente descobriu que a Josie, sem querer, ela botou fogo ali no primeiro quadro que ela fez junto com o Klaus. Mas não é porque a Hope se reencontrou com toda a sua família que a sua vida ia ser fácil agora, porque quando ela ainda era criança, ela foi possuída pela Hollow, que é um espírito de uma bruxa poderosíssima, que foi a bruxa que mais aterrorizou em toda a série, foi a bruxa que mais fez cada maldade. E aí a Hope ela ia meio que morrendo aos poucos e essa Hollow ia tomando cada vez mais conta do seu corpo. Então eles arrumaram uma solução para isso e para Hope crescer e ter uma vida feliz e talvez uma vida saudável, a família dela resolveu separar o espírito da Hollow entre eles. Então eles não podiam mais se ver, eles não poderiam mais estar no mesmo ambiente, então cada um foi para um canto diferente. Então, mais uma vez, a Hope, ela tem que se afastar da sua família, principalmente do seu pai, o que é muito, muito, muito triste. A despedida deles nesse momento, o Klaus olhando pra ela e quando ela acorda, ela fica gritando, pai, pai, e o pai dela vai embora. Mas a família dela não soube lidar muito bem com isso, porque os Michelson, eles sempre foram muito unidos, ao mesmo tempo que eles brigavam, se matavam, eles eram muito aquela coisa de fazer de tudo pela família. Tá, e outro motivo que a gente fica bem chateado de ver a Hope sozinha ali na escola Salvatore, passando por poucas e boas, passando humilhação, passando por um monte de coisa, coisa que eu já falei que ela não precisa, porque apesar dela não ter mais os seus pais e o seu tia Elijah, ela tem toda essa família que eu tô falando. Ela tem a tia Freya, ela tem a tia Rebecca, ela tem o Marcel, ela tem um monte de gente que poderia cuidar dela, ela tem uma casa, ela... sabe? Então ela não precisava passar por algumas coisas em Legacy. E eu acho que isso atrapalha sim um pouquinho o final de The Originals, porque todo mundo ali prometeu pro Klaus, antes dele morrer, que ia proteger a filha dele, que ia deixar ela segura, que ia deixar ela bem. Eu acho que eles pensam que na escola tá dando tudo certo, que tá tudo bem, mas não tá. Então por isso que eu sinto falta de pelo menos um telefonema, de algum dos tios dela, alguma coisa do tipo, só pra vocês que não assistiram The Originals, vocês entenderem que a Hope ela não tá sozinha no mundo, que é algo que todo mundo pensa. Mas beleza, é nesse ponto da história que as tretas começam a acontecer e aí é o começo do fim, porque o pai dela também, ele não soube lidar muito bem com essa situação, então ele sai matando as pessoas e tal, só que ao invés dele continuar mantendo ali uma conversa com a filha, uma conexão, não, ele simplesmente se afastou, ele não queria atender as ligações da Hope, ele não queria falar com a Hope, porque aquilo era muito difícil para ele. Então a Hope, ela mais uma vez, ela cresceu sem o pai dela. Ela tentava ligar pra ele, ela tentava falar com ele, ela já fez até mesmo algumas magias pra ver ele, pra saber onde ele tava, e aí quando ela chega lá, ela consegue ver, ele tá cheio de sangue, matando todo mundo, e ele começa a gritar com ela pra ela sair dali, e aquilo foi muito traumatizante pra ela. Então, já adolescente, sendo interpretada pela Danielle, que a gente conhece, a Hope, ela começa a fazer de tudo pra juntar toda a sua família, porque ela se sente culpada
culpada por eles terem se sacrificado por ela e eles não poder se ver por causa dela. Então ela tem a brilhante, só que não ideia, de sequestrar a própria mãe, fazendo isso para chamar atenção e o pai dela voltar para a cidade para todo mundo ali tentar achar a mãe dela. Só com essa situação você consegue perceber o quanto a Hope era imatura e o quanto ela era diferente de Legacy, porque jamais na história de Legacy a Hope faria uma coisa dessa. Então eu acho que ela aprendeu ali na marra, né? Outro ponto para você entender o quanto a Hope ela era imatura na última temporada de The Originals, ela transformou o seu melhor amigo da escola Salvatore, que vocês não conhecem porque ele só apareceu em The Originals, ela transformou ele em híbrido com seu sangue, e isso é muito errado, ela não podia fazer isso. Tem todas umas normas aí na escola Salvatore. Imagina se ela transformar o Rafael em híbrido sem o Alaric, sem ninguém saber, né? É uma coisa muito perigosa. Então, é por isso que eu falo que ela cresceu e ela mudou bastante, porque hoje em dia ela pensa nas consequências. E aí começa o sofrimento dela, porque esse melhor amigo dela, ele acabou morrendo. E aí ela se sente culpada pela morte dele também, porque ele tava fazendo de tudo pra ajudar ela. E aí, coitado, morreu jovem. Fazer o quê? Então ela consegue o que ela queria, o pai dela volta pra New Orleans atrás da sua mãe, procurando ela e tal, e a Hope sabendo de tudo, que foi ela mesma que sequestrou. Mas o mais difícil ainda é que o pai dela não conseguia olhar direito pra ela, não queria falar muito bem com ela, e ela não entendia isso. Então os dois brigavam muito, ela não entendia porque o pai dela tava tratando ela daquela forma. Porém era uma coisa muito difícil, porque o Klaus ele não queria se apegar a Hope, porque sabia que eles não podiam ficar muito tempo no mesmo ambiente, senão eles iam acabar destruindo toda a cidade, eles iam acabar destruindo tudo por causa do espírito da Hollow que estava neles e tudo mais. Só que aí a Hope acabou conhecendo o Roman, que é o seu namoradinho, que a gente já viu em Legacy, e aí ela ficou perdidamente apaixonada, o primeiro namorado, toda aquela situação. Porém, na verdade, o Roman, ele é um vampiro muito antigo, que tava ali usando a Hope, ele se aproximou dela pra a mãe dele, né, se vingar do Klaus, se vingar de toda a sua família, que é aquela treta que eu falei pra vocês. Muitos dos inimigos do seu pai podem vir a perseguir a Hope e tal, tentar matar ela por vingança contra a família Mikaelson. E de verdade eu não sei como isso ainda não aconteceu em Legacy, porque o Klaus, ele tem muitos, mas muitos inimigos. Mesmo ele tendo matado muita gente, ele ainda tem muito inimigo, sim. Então, quando ela resolve contar a verdade, ela descobre que a sua mãe realmente foi sequestrada e ela colaborou para isso, porque foi ela que apagou a mãe junto com seu amigo. Então, ela começa a se sentir culpada pela mãe ter desaparecido de verdade, porque foi ela que ajudou com toda aquela situação, porque ela queria ver o seu pai. Olha só que loucura. Então, quando a mãe da Hope é encontrada, quando ela descobre a verdade, obviamente, ela fica bem decepcionada, ela fica triste com o Roman, todo aquele drama. Mas, gente, era tarde demais. A Greta, ela consegue fazer uma magia ali. A Greta é a mãe do Roman, tá? Ela consegue fazer uma magia transformando a mãe da Hayley apenas em uma vampira. Ou seja, sem o anel da luz do dia, ela certamente iria morrer no sol, ela ia morrer queimada. E aí, em certo momento, com a Hope já desmaiada ali, a mãe dela não vê outra saída a não ser se sacrificar pela própria filha. Ela estava prestes a ser morta, ela sabia que ela ia morrer naquele momento, mas ela teve uma última atitude heróica ali, ela foi uma heroína pra Hope mais uma vez ter uma vida feliz, ter uma adolescência ok, tudo mais. Então, ela arranca o anel da luz do dia dessa tal Greta e corre com ela pro sol, e as duas queimam. Então, a mãe dela se sacrificou por ela mais uma vez. Então vocês começam a perceber o quanto a Hope ela se sente culpada por toda essa situação, porque a mãe dela só chegou a esse ponto por conta da imaturidade da Hope, por conta da carência da Hope em querer ter toda a sua família de volta, em querer salvar a sua família. Então por isso que em Legacy a gente vê uma Hope mais adulta, a gente vê uma Hope mais amadurecida, porque ela passou por tantas situações, por tanta coisa. Então por isso que o Alaric, ele trata a Hope diferente do que ele trata as gêmeas, porque ele sabe que a Hope,
apanhou muito na vida. Não que as gêmeas não tenham apanhado, mas, gente, não tem nem comparação. Mas voltando aqui a alguns fatos da Hope, em certo ponto ela resolve se sacrificar pela família, então ela não acha justo toda a sua família estar separada meio que por culpa dela, então ela resolve pegar a Hollow de volta pra ela. Só que aí não vou detalhar muito disso, porque eu já contei bastante sobre no meu vídeo da história da Hope. Eu tô basicamente falando as mesmas coisas, mas enfim, nunca é demais falar da Hope Michelson, né? Só que aí, com a ajuda das nossas gêmeas Saltzman, elas pegam a Hollow e colocam no corpo do pai da Hope, meio que sem ela saber, porque na verdade ele agora quer se sacrificar pela Hope de uma vez por todas, acabar com essa Hollow pra Hope ter uma vida feliz, pra Hope finalmente viver bem, viver como uma adolescente normal, coisa que infelizmente nunca vai acontecer, afinal ela é uma tríbida também, né? Então eles meio que dividem esse espírito entre o pai da Hope, que já tava começando a surtar, e com o tio da Hope, com Elijah. Vou ressaltar uma coisa, esse tio dela, Elijah, que muita gente esquece, ele foi a pessoa que conseguiu convencer o pai dela de que ele seria um bom pai, de que ele meio que fez o Klaus aceitar a Hope, porque no começo o Klaus ele não aceitava a gravidez da Hailey, então esse tio ele colaborou muito aí pra história da Hope, com toda certeza. Então, no final da série, o Klaus e esse tio Elijah, eles se sacrificaram para acabar com a Hollow de uma vez por todas. Então, mais uma vez, a mãe da Hope se sacrificou por ela e no final o tio e o pai dela também. Uma coisa que eu gostaria muito de falar nesse vídeo é em relação às pessoas que pedem pra Hope ser mais dark, que ela não parece ser filha do Klaus, porque o Klaus era um vilão. E eu até entendo, eu também gostaria de ver a Hope mais dark, mas eu acho que a gente tem que pensar na história em si, porque no final de The Originals, antes do pai dela se sacrificar, os dois têm uma despedida que é, assim, extremamente triste. E nessa despedida, a Hope fala algo do tipo que ela vai tentar ser uma pessoa boa, que ela vai voltar pra escola, que ela vai ser feliz e que ela vai superar tudo aquilo porque ela é uma Michelson e ela vai tentar fazer jus ao nome da família e todo esse tipo de coisa. E uma coisa que as pessoas não entendem é que o Klaus não era mais aquele vilão que a gente viu em Vampire Diaries. Justamente por conta do nascimento da Hope e tudo que passou, ele começou a viver pra proteger a filha dele. Então o Klaus, ele não era mais aquele vilão, ele não matava por matar, ele não matava por diversão, às vezes até sim, mas ele matava, toda vez que ele matava, tinha alguma coisa por trás daquilo, tipo, ele matava os inimigos porque ele não queria que fosse atrás da filha dele, ele matava aquela bruxa porque queria matar a filha dele, entende? Então a gente tem que prestar atenção nessa promessa que a Hope fez no final de ser uma pessoa melhor. Então depois disso já começa Legacies, então já começa com a Hope mais madura, já começa com a Hope mais assim. Só que no começo, se você parar pra prestar atenção, a Hope ainda tava bem afetada com toda aquela situação e ela tava meio dark sim, ela tenta matar o Landon, ela faz umas magias negras assim, bem pesadas, e aí depois do momento que o Alaric aponta o dedo pra cara dela, começa a gritar falando que ela não é daquele jeito, que quem é assim é o pai dela, e aí depois disso eu acho que a Hope ela vai dando uma relaxada e vai pensando na vida e começa a melhorar um pouquinho. Então, obviamente, a Hope, depois de tudo que ela passou, depois dessa promessa pro pai dela, ela sempre vai tentar fazer as coisas certas. É claro que ela faz muita merda, é claro que ela faz um monte de coisa, mas, gente, eu acho que a Hope já fez merda demais e ela aprendeu na marra. Então, a gente não vai ver um erro, talvez, gigantesco, como ela sequestrar a própria mãe e aí, no final das contas, a mãe acabar morrendo, né? Outra coisa que certamente é bem difícil pra ela é viver em um ambiente em que todos odeiam o seu próprio pai, porque obviamente se você não assistiu as outras séries você não sabe disso, mas o Alaric, que hoje é essa figura paterna que a Hope tem, ele odeia o Klaus. Ele passou poucas e boas na mão do pai da Hope, então certamente pra ele também é muito difícil ter que conviver e ter esse amor todo pela filha de um cara que ele odeia.
odeia. Então o Alaric, ele não sentiu nem um pouquinho pela morte do Klaus, talvez ele tenha sentido pela Hope, mas até nesse momento que o Klaus tá chamando a atenção da Hope, falando isso não é você, isso é seu pai, você vê uma cara de nojo no Alaric, porque ele não gosta do Klaus. Outra coisa que é ensinado na escola Salvatore é como Klaus Michelson, o grande mal, o grande vilão. Então imagina só você sentar em uma sala de aula e ouvir histórias de o quanto o seu pai era um vilão, das pessoas que seu pai matou. Isso é muito difícil, porque ela sabe que o pai dela tinha mudado, ela sabe que o pai dela tinha evoluído, e o pai dela se sacrificou por ela. Então, com certeza deve ser muito difícil você abrir um livro da escola e você se deparar com coisas tipo, nossa, meu pai era mau, nossa, meu pai fazia tudo isso, porque as pessoas de Mystic Falls odeiam o Klaus. Então imagina só o tanto de família que não já sofreu nas mãos do pai dela, e agora ela meio que sofre as consequências disso, porque ela tem que ficar ouvindo o tempo inteiro o quanto o pai dela era ruim, o quanto o pai dela era vilão. Até engasguei. Então sim, gente, a vida da Hope não é tão fácil quanto o Legacy mostra, que ela é uma mulher forte, que ela é isso, que ela é aquilo. Vocês podem perceber que ela já passou por muita coisa, mas eu aconselho você assistir The Originals, porque é uma série que ela basicamente conta toda a história da Hope, e eu acho que ela tem ainda mais foco que os próprios originais. Mostra ali a Hayley contando que tá grávida, mostra o pai dela falando, não, eu não quero esse bebê, aí depois mostra o pai dela contando historinhas pra ela, mostra todo esse tipo de coisa, sabe? Mostra até mesmo o pai e a mãe dela brigando ali, saindo na mão os dois, e aí ela aparece bebezinha andando, assim. Então, se você gosta da Hope, se você quer entender um pouquinho melhor a cabeça dela e todas as coisas que ela passa em Legacy, eu aconselho você a entender melhor a história dela e não se basear apenas no que Legacy mostra, apesar de dá pra entender muito bem, mas eu acho que se você quiser se aprofundar nesses assuntos, é bom você assistir The Originals também. É claro que eu também vou fazer um vídeo desses sobre a Josie e a Lizzie, pra gente entender um pouquinho a cabeça das duas. Será que a Lizzie sempre foi surtada? Será que a Lizzie sempre foi assim? Como que era a Josie criança? Você já parou pra pensar nisso? Você que assiste Legacy e não assiste Vampire Diaries, porque lá no finalzinho da série a gente tem um destaque muito grande pras gêmeas. Elas também passaram poucas e boas, quase morreram em vários momentos, tinha uma babá que era vilã, então eu vou fazer um vídeo desse sobre elas também, e óbvio que eu também farei um vídeo desse sobre o Alaric, pra você entender um pouquinho melhor do personagem em Legacy, que também é um cara que evoluiu bastante, que amadureceu bastante, então eu entendo várias atitudes dele hoje em dia, porque eu assisti as outras séries, porque eu lembro de toda a sua trajetória até aqui. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!